No Pantanal, foram registrados mais de 8.600 focos de incêndio em 2024. Para fazer o acompanhamento dessas queimadas, o Nefal busca compreender os efeitos do fogo no Pantanal e suas potenciais consequências para a conservação da biodiversidade. A gente trabalha com a questão da flora, o efeito do fogo na flora. Então, por exemplo, tem estudos que estão sendo conduzidos baseados em imagens de satélite, como essas que vocês estão vendo ali atrás. Então, você calcula qual foi a área queimada, qual a recorrência do fogo nessas áreas, quantas vezes pegou fogo nos últimos 20 anos, por exemplo. Em cima desses dados, a gente vai a campo e vê, por exemplo, qual foi o efeito disso na flora, na fauna, no solo, em organismos, fungos de fundo de baía, em peixes. A base de pesquisa do Nefal está localizada nas áreas com maior frequência de queimadas nos últimos 20 anos no Pantanal. Os estudos estão em andamento em cerca de 11 fazendas que estão na área de influência do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. O Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração é uma iniciativa do governo federal e atua em rede, realizando pesquisas científicas de ecologia de ecossistemas. São 45 campos de pesquisas em diversos biomas do Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul, o Nefal é responsável pelas pesquisas no Pantanal. As pesquisas têm como foco compreender como o fogo e as inundações impactam no bioma pantaneiro. Na medida que a gente produz informação sobre como essas coisas funcionam, a gente pode subsidiar a prevenção. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui diferenças da flamabilidade da vegetação dos lugares que inundam mais e inundam menos. Se tem diferença, como que essas diferenças são? Por exemplo, manchas de mata que existem ali, região de Capão e tal, essas plantas que ficam nas áreas mais inundáveis ou nas áreas mais secas, se elas pegam fogo de maneira diferente, a gente está testando isso, isso vai ser usado depois no combate, na prevenção. A gente vê quanto tempo leva para a vegetação se recuperar depois do fogo, como ela se recupera, se a vegetação que se recupera depois é mais palatável para o gado que fica ali consumindo, se não é. Então, a gente está vendo vários aspectos. A ideia de que o Pantanal é uma planície alagada e, ao mesmo tempo, um local com muitos focos de queimadas parece contraditória. As áreas que mais inundam no Pantanal, elas têm uma característica que é difícil você manter, por exemplo, gado nessas áreas, manejar, porque são áreas de difícil acesso. E quando essas áreas inundam, elas produzem muita biomassa, então, tem um grupo de áreas que, quando produzem muita biomassa e depois seca, essa biomassa fica disponível. E o Pantanal é um lugar que, embora seja inundável, ele é relativamente seco. No meio do Pantanal chove menos de 1.000 milímetros por ano. Eu já medi em Corumbá, um ano, deu 700 milímetros de chuva, então é bem pouco. Então, com o clima já sendo meio seco, num ano que não inunda e não chove, e muita biomassa, essa biomassa, qualquer acidente de um fogo que foi colocado no quintal, ele vira um incêndio absurdo. Então, por isso que nesses lugares que tem mais inundação, produz mais biomassa, tem menos gado, tem menos possibilidade de manejo, então você tem os eventos de fogo mais fortes. E é justamente por causa dessa dinâmica de inundações e incêndios que a vegetação pantaneira é menos diversa. Quando você tem dois fenômenos que são muito fortes, então você pensa assim, um lugar que inundou, uma tragédia, ou um lugar que pegou fogo é outra tragédia. Então você tem um ambiente que você tem esses dois filtros que atuam de maneira sinérgica, Então, às vezes, você tem uma vegetação que pega fogo e inunda, ali só permanece ali um grupo de espécies muito especial, para aguentar o pulso das duas coisas. Então, você tem uma seleção bastante forte, e, geralmente, a riqueza de espécies, onde você tem esses fenômenos atuando com bastante intensidade, ela é baixa. Tende a ser baixa porque só fica ali quem é forte. Uma das pesquisas do projeto é a queima científica. Em terrenos delimitados, são feitos experimentos com queimas controladas para testar como o fogo se comporta em diferentes épocas do ano e como o bioma reage. A gente tem parcelas de 1 hectare, são vários blocos de parcelas de 1 hectare. Quando tem a época certa de você queimar as parcelas, a gente vai lá com auxílio dos bombeiros, que então o projeto tem uma parceria com os bombeiros e com o Previfogo do IBAMA. Então, a gente vai com o pessoal do IBAMA, do Previfogo e dos bombeiros, eles vão lá e queimam as áreas pré-determinadas pelo projeto.
né? Não somos nós aqui do projeto da universidade que queimamos. Eles executam as queimas, a gente só orienta como que tem que ser. Assim como as inundações, o fogo no Pantanal é um fenômeno natural e cíclico. Mas, nos últimos anos, a crise climática está acelerando e intensificando esse processo. O Pantanal ele tem os ciclos plurianuais, né, de períodos muito secos, né? A última seca como essa que a gente teve foi a década de 60. Ficou entre 1960 até 1974 sem inundar o Pantanal. Ficou praticamente seco, como está agora, né? Depois, em 1974, isso voltou a encher de novo e ficou até agora, 2018, né, um período de cheias e agora começou a ficar seco de novo. Então, é muito difícil você dizer agora, olha, isso é só por causa de mudanças climáticas. É bem provável que tenha influência das mudanças climáticas, né, e a gente não sabe quanto tempo vai durar esse período seco, né? E o período de cheia, quando vier, como que ele vai ser? Se ele vai ser uma cheia normal ou se vai ser evento extremo, né? Então, a questão da mudança climática aumenta bastante a ocorrência de eventos extremos. Então, eventualmente, a gente está vendo seca extrema agora, e é bem provável que no futuro possamos ter cheias extremas. O Nefal tem muitos projetos de pesquisa em desenvolvimento, inclusive em parceria com outros laboratórios. Eu falei muito da área que eu trabalho, mas a gente tem várias coisas que estão acontecendo no projeto. A gente tem o estudo da herpetofauna, da avifauna, da polinização, né? Tem o Bruno aqui que trabalha com a parte de polinização, os polinizadores. A gente está vendo também o efeito do fogo nos metabólicos secundários das plantas, né? O grupo do Lapinem está trabalhando com isso aí. Então, tem várias frentes de trabalho, né? Eu falei muito da área que eu trabalho, que eu coordeno diretamente, mas tem várias coisas acontecendo.